Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui para mais uma live da Best Fit, hoje com o tema de dor e postura. Então, enquanto a gente espera mais pessoas entrarem na sala, para dar tempo de entrar mais gente para não perder o conteúdo, eu vou só ir me apresentando, tá? O meu nome é Glauco Kruger, eu sou personal trainer e professor da Academia Best Fit Gym. Então, eu dou aula tanto na academia da unidade do centro do Best Fit, como no condomínio Ibiarã, que é uma academia dentro do condomínio que a Best Fit administra. Eu sou graduado em Educação Física pela Faculdade da Unesp, me formei em 2007. A minha área de especialização é a área da biomecânica do exercício, né? E uma das áreas de interesse da biomecânica é justamente a área da postura corporal humana, que é parte aí do tema dessa live de hoje. Que mais? Para quem já está aí na live acompanhando, eu vou fazer algumas perguntas para que vocês reflitam sobre determinados assuntos aí antes da gente introduzir um pouco mais em cada um desses assuntos. Então, uma delas é como você passa a maior parte do seu dia? Você passa muito tempo sentado no computador? Você passa muito tempo no sofá assistindo televisão? No seu trabalho, você fica muito tempo sentado também? Como que é o seu dia? Então, reflete um pouquinho sobre como que é a sua postura no decorrer de um dia normal de trabalho ou um dia normal de lazer seu. Outra pergunta que é interessante, a gente pode... Agora, quem está assistindo essa live aí, como que está a sua postura nesse exato momento? Você acha que a sua postura ela tá boa, tá mais ou menos, tá ruim, você está todo largado no sofá, como é que você está? Estou até imaginando algumas pessoas nesse exato momento dando uma corrigida na postura, levantando, abrindo mais o peito, colocando as costas para trás. É normal, quando a gente fala desse assunto de postura, as pessoas já começam a prestar mais atenção nisso. Essa que é a questão, a gente não presta muita atenção na postura no dia a dia, por isso que a gente usa posturas que não são tão boas, na maior parte do tempo, pelo menos, né? Outras perguntas aí. Quem que treina atualmente? Quem que encontra tempo para treinar em meio a essa vida corrida que a gente leva? Quem que encontra tempo para cuidar da sua saúde, né? Isso tem relação aí também com a parte postural, tá? Falando em vida corrida, quem de vocês leva uma vida que é muito corrida? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem uma vida tão corrida, mas para algumas pessoas falta tempo até para se cuidar, né? Então, para refletir aí também sobre isso. E aí, uma última pergunta para vocês começarem refletindo se vocês têm algum tipo de dor, quem que sente algum tipo de dor? Qualquer tipo de incômodo, né? Pode ser dor lombar, pode ser dor no pescoço, pode ser dor no joelho, pode ser dor de cabeça, que muitas vezes pode ter relação com alguma coisa postural também, tá? Então, reflitam aí sobre essas questões. Todas essas questões que eu fiz agora, elas vão ter alguma relação, como vocês vão poder ver no decorrer da live, com o assunto de dor e postura, tá? Então, só recapitulando aí para quem acabou de entrar, eu perguntei como que vocês costumam passar a maior parte do tempo, se é sentado, se é em pé, se nessa hora você costuma prestar atenção na sua postura ou não. Quem de vocês treina? Quem encontra tempo para treinar? Perguntei também quem que leva uma vida muito corrida e quem que tem algum tipo de incômodo, algum tipo de dor que te incomode, tá? Então, só algumas perguntas introdutórias que a gente vai responder aí no decorrer da live, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a dor. Por que que a gente sente dor? Muita gente, às vezes, nem parou para pensar por que que a gente sente dor. A dor, ela, no geral, as dores, em geral, elas são um sinal de alerta, um sinal de que alguma coisa não vai bem. Então, uma comparação que fica muito fácil de entender, vamos supor, você está lá dirigindo o seu carro, aí acende uma luz no painel. Essa luz, ela acende porque ela quer te indicar que tem alguma coisa que não está como deveria no carro. E aí o que que acontece? Você vai ter que parar e procurar um bom mecânico para verificar o que está de errado com o seu carro. As dores funcionam mais ou menos assim também. Então, quando aparece uma dor, é sinal de que alguma coisa não vai bem com o seu corpo e você vai ter que procurar o que está causando essa dor, certo? Sobre as dores, existem dois tipos de dores. Existe a dor aguda. A dor aguda é uma dor que tem a função biológica
de alertar sobre a existência de algum tipo de lesão ou disfunção do organismo, como esse exemplo que eu acabei de mostrar, de falar sobre a luz do carro, né? O alerta de que tem alguma coisa de errado. Então, a dor aguda ela pode ser a dor de uma contusão, a dor de uma cólica, a dor de uma queimadura, seja ela grave ou não, tá? É uma dor que vem de forma repentina, mas tem uma duração curta. Essa duração ela pode variar desde alguns instantes, como no caso de uma batida, que você bateu a perna, sente aquela dor, daqui a pouco já passou, e também pode durar até cerca de 2 a 3 meses. É o limite considerado para uma dor ser classificada como dor aguda, que seria no caso de uma lesão, como por exemplo um entorse de tornozelo. Então pense aqui comigo, supostamente você torceu o pé, por exemplo. Significa que houve algum nível de lesão no seu tornozelo, certo? Vocês conseguem acompanhar essa parte do raciocínio. Você consegue imaginar o que aconteceria com o seu tornozelo se você não sentisse dor? Você provavelmente acabaria usando normalmente o seu pé, fazendo força, caminhando, apoiando, como se nada tivesse acontecido, se não tivesse a dor ali para te mostrar que tem alguma coisa errada. Qual seria a consequência direta disso? O seu pé não ia melhorar tão rápido, ele ia demorar mais para melhorar, ou ele poderia até piorar. Então a dor ela tem esse efeito de proteção também. Ela mostra para você que tem alguma coisa errada com o corpo, né, para você perceber e para você tomar cuidado com a região que está machucada. Então essa é uma das funções da dor, principalmente a dor aguda. Por que a gente fala principalmente a dor aguda? Porque a gente tem a diferenciação agora com a dor crônica. A dor crônica, ela já não possui essa mesma função de alertar para um problema. Ela tem um mecanismo diferente. As dores crônicas, elas duram mais de 3 meses, então eu comentei que a dor aguda, ela dura até 2 a 3 meses, né? A dor crônica, ela já dura mais que 3 meses e pode chegar a durar anos de vida. Você pode ficar anos com a mesma dor. Por ter esse mecanismo diferente, né, a dor crônica, ela também é mais difícil de ser diagnosticada, ela pode ser confundida com outros problemas, e também é mais difícil de tratar a dor crônica, tá? A dor crônica é um assunto à parte, daria para fazer uma live só sobre dor crônica, de tão complexo que é esse assunto. E é uma área que evoluiu bastante na medicina nos últimos anos. Antigamente não se sabia sobre a dor crônica. Antigamente existia um pensamento na área dos médicos de que o problema gera uma dor. Se não tem problema, não vai ter dor. Hoje em dia, eles já sabem que existem dores que simplesmente não vão ter explicação. Você não vai achar um tecido lesado para explicar aquela dor. A dor está ali, pode ser como se fosse uma cicatriz de uma dor que você já teve antigamente, mas você não vai conseguir identificar a causa dessa dor acontecer hoje. Então é um assunto bem complexo e esse assunto fica para outro dia ou para uma outra live, tá? Dúvidas até aqui? Aproveitar para tomar um gole d'água, enquanto isso vocês podem pensar se teve alguma dúvida sobre a questão da dor, tá? Então vamos dar seguimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte da postura. Quando a gente pensa quando vocês, em geral, pensam em alterações posturais, qual que é a primeira região do corpo que vem na cabeça de vocês? Então, eu poderia apostar que para a maioria das pessoas a gente pensa na coluna. Primeira parte do corpo que a gente pensa quando eu falo sobre alterações posturais é a coluna, porque é uma das partes mais visíveis e uma das partes que mais causam incômodo nas pessoas. Quando a gente vai falar sobre coluna, sobre as alterações mais importantes que acometem a coluna, é importante a gente falar sobre como a coluna é formada. A coluna ela tem 4 curvaturas que são chamadas de curvaturas fisiológicas básicas, tá? Então, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas a coluna ela tem curvaturas que vão se invertendo à medida que vai subindo. Então, ela tem uma curvatura na região do sacro, que vai para um lado, outra curva na região da lombar, que vai para o outro lado, depois uma cifose na região da torácica, que acompanha a curvatura do sacro, e por último, outra inversão, que é na lordose da cervical. Então, são essas 4 curvaturas que acompanham a coluna. A coluna não é reta, ela não deveria ser reta. Tá? Essas 4 curvaturas elas funcionam como um sistema de molas. E esse sistema ele é fundamental para manter o equilíbrio e para aliviar o impacto e a sobrecarga que a ação da gravidade exerce no nosso corpo.
Se a gente não tivesse essas curvaturas, ou se a gente tirasse só uma delas, por exemplo, a nossa coluna já perderia boa parte da capacidade dela de lidar com essas cargas, de lidar com o impacto que acontece constantemente, seja você estando sentado ou de pé, ou correndo, ou praticando esportes, a coluna sempre está lidando com impacto, lidando com cargas sobre ela. Então é importante que tenha essas 4 curvaturas para manter isso. Vamos lá. Falando assim, às vezes pode dar a impressão de que a coluna ela não é muito forte, mas na verdade a nossa coluna ela é extremamente forte. Ela tem a capacidade de suportar grandes sobrecargas. Mas para ela conseguir fazer isso, para ela conseguir ter essa capacidade, ela precisa estar na sua postura adequada. O que é estar na sua postura adequada? É manter essas 4 curvaturas. Aí ela tem a máxima capacidade dela de absorver cargas, de absorver os impactos que eu estava comentando. E a outra condição é que a musculatura estabilizadora da coluna esteja forte o suficiente para poder lidar com essas condições. Então, se a musculatura que deveria realizar a função de estabilização não está forte, ela não consegue estabilizar da forma correta. Então, são essas 2 condições para a coluna ser mais forte possível. Manter as 4 curvaturas e estar com as musculaturas estabilizadoras em dia. Então, vou falar um pouquinho agora sobre as alterações mais comuns que afligem as pessoas. Uma delas é a hipercifose torácica. Por que hipercifose? Antes de mais nada, essa alteração ela é a famosa corcunda. Quando a pessoa tem esse segmento das costas muito pronunciado, muito arredondado, tá? É a famosa corcunda. A torácica, a região das costas, ela já tem uma curvatura normal. A cifose. E a hipercifose é quando há um aumento dessa curvatura. Ela fica mais curva do que ela deveria ser. E isso acarreta em algumas consequências para o corpo. E normalmente ela acaba vindo acompanhada de outros problemas associados a esse. Um deles, que é muito comum, a pessoa que tem a hipercifose, ela tem a cabeça muito projetada à frente, então ela não tem a cabeça alinhada com o resto do corpo, ela tem a cabeça projetada à frente. Outra coisa que também é muito comum, a pessoa tem os ombros projetados à frente, além da cabeça projetada à frente. E o nosso corpo ele automaticamente ele se regula para que você sempre olhe na linha do horizonte, não importa a condição que esteja a sua coluna. Então, na hora que você faz essas 2 coisas, que você joga o ombro para frente e a cabeça para frente, a sua cabeça tenderia a ir para baixo. Só que para que você consiga continuar olhando para frente, você causa uma hiperextensão, consequentemente, da coluna cervical. Então, você aumenta a curvatura normal da lordose cervical. Então, a hiperlordose, a hipercifose torácica, ela vem acompanhada também da hiperlordose cervical. É uma consequência que vem associada. É muito difícil pegar um caso que uma coisa esteja separada da outra. Geralmente as 2 coisas andam juntas, tá? Outra coisa que é muito comum é a hiperlordose da lombar. Então, aqui já não vai dar para ver, mas a lombar ela tem uma curvatura normal, ela não é reta, ela já tem aquela curvatura normal. A hiperlordose é o aumento dessa curvatura. Ela é mais comum nas mulheres, a hiperlordose, ela é bem menos comum nos homens. E essa alteração, como a nossa pelve está ligada com a coluna. À medida que você inclina a coluna mais para frente e a pelve está ligada na coluna, a pelve inclina para frente também. Opa, ao contrário. A pelve inclina para frente junto com a coluna. Pensa que aqui é, por exemplo, a nossa pelve. A hora que a pelve inclina para frente, a coluna que está ligada nela vai para frente também. E o que acontece quando acontece isso? O bumbum fica mais arrebitado e a barriga vai mais para frente junto. Porque essa coluna está indo para frente e ela está empurrando tudo que está na frente da coluna. E a barriga fica mais saliente, fica mais ovalada para frente. Então, essa é uma alteração muito comum. Outra alteração que é muito comum e causa bastante incômodo nas pessoas é a escoliose. A nossa coluna, ela, embora tenha essas curvaturas que a gente pode observar de lado, ela não é para ter nenhuma curvatura nesse sentido de frente aqui. E a escoliose é quando acontece uma curvatura nesse sentido. Então, é uma curvatura para o lado da coluna. Ela pode ser uma curvatura só, no formato de um C,
ou ela pode ter duas curvaturas que a gente chama de formato em S. Então a coluna ela literalmente faz um S tipo S da sadia. Ela tem uma curva em cima e depois tem outra curva embaixo. Não existe um público definido para ela, ela é comum tanto em homens como em mulheres. Ela é fácil de observar quando você para na frente do espelho. Não é fácil de observar, mas você começa a suspeitar disso quando você para na frente do espelho e vê que um lado da pelve é mais alto do que o outro, ou que o seu ombro, um lado deles é mais alto do que o outro. Aqui na filmagem eu estou com uma impressão de um ombro mais alto do que o outro, mas é porque eu estou meio de lado para a câmera aqui do computador que está filmando. Então parece que eu estou um pouquinho torto, mas é a posição da câmera. Tá? Eu não tenho nenhuma escoliose muito pronunciada, não. Então, como vocês podem perceber até agora nessa parte da explicação postural, qualquer alteração na região da coluna, ela vai provocar alterações em outras partes do corpo, seja na própria coluna ou seja em membros inferiores, membros superiores, pelve, tudo para compensar esse desequilíbrio que foi formado. O corpo ele sempre tenta fazer a manutenção do equilíbrio. Quando acontece alguma alteração que tira esse equilíbrio, ele faz uma compensação para voltar a ter equilíbrio de novo. Só que nem sempre essas compensações são boas. Ele tem essa habilidade de fazer compensações, mas ele não soluciona o problema. Às vezes ele acaba criando outro problema, tá? Vamos lá, continuando. É só a coluna que sofre com alterações posturais? Muita gente pensa em alterações posturais, pensa automaticamente em coluna, mas a coluna não é o único lugar do corpo que sofre com as alterações posturais. Já ouviram falar de escápula alada? Principalmente na academia, na sala de musculação, é bem comum a gente ouvir a expressão escápula alada. As escápulas são dois ossos que ficam nas costas, mais ou menos nessa altura aqui, que elas sustentam o ombro, sustentam a articulação do ombro. Elas têm um formato triangular. Pensando que aqui eu estou de costas, né, elas têm um bordo, que é o bordo medial, que é mais retinho, elas abrem e fazem como se fosse um triângulo para baixo de novo. Na escápula alada, esse bordo medial da escápula, que ele deveria ficar colado no corpo, esse bordo medial, ele meio que, sendo aqui o bordo medial, por exemplo, ele meio que levanta e fica pronunciado na pele. Então, a pessoa parada de costas, seja estaticamente ou mexendo o braço, você percebe esse bordo saltado na pele para trás. É isso que eles chamam de escápula alada. Toda alteração das escápulas é chamada de alteração de posicionamento das escápulas, é chamada de discinesia escapular. Mas existem vários tipos, porque a escápula ela realiza diversos movimentos. Então a escápula pode estar muito elevada, a escápula pode estar muito abaixada, ela pode estar muito para fora, ela pode estar muito para dentro, ela pode estar muito rodada, ela pode estar inclinada. Todas alterações de posicionamento da escápula são chamadas de discinesias escapulares. Que são bastante comuns também, tá? Elas não atrapalham, às vezes, tanto como uma hiperlordose, como uma hipercifose, mas elas causam problemas de instabilidade no ombro, porque a escápula, ela dá sustentação para o ombro. O ombro, pensando que isso aqui é o osso do braço, o ombro ele é encaixado na escápula. Então, qualquer alteração da escápula vai refletir no posicionamento da articulação do ombro também, tá? Que mais? Vou aproveitar que estou falando do ombro e dar um exemplo. A boa postura de qualquer articulação do corpo, ou a boa postura como um todo, ela se baseia num equilíbrio de forças entre diferentes grupos musculares. Então, nesse exemplo do ombro. O ombro ele vai ter vários músculos rodeando ele. Por exemplo, o peitoral, deltoide, músculos aqui das costas. Cada músculo está puxando a articulação para um lado diferente. É como se fosse um cabo de guerra constante. O peitoral puxa o ombro para frente, o deltoide aqui puxa o ombro para cima, músculos das costas puxam o ombro para trás. E eles têm que estar atuando em constante equilíbrio. Se um deles está mais forte do que o outro, a articulação vai sair da sua posição ideal. Então, se o peitoral estiver mais forte que os músculos das costas, pensando só nesse plano frente e trás, né, o ombro vai ficar mais para frente do que ele deveria. Como no caso que eu falei da hipercifose, em que os ombros ficam para frente e a cabeça é projetada para frente também. Então é um constante cabo de guerra entre essas musculaturas
e elas têm que estar em equilíbrio para que não mude a posição da articulação. Aproveitar para fazer uma pausa aqui, quem puder interagir aí para responder a pergunta da live, tá? Que daí às vezes a gente faz uma pergunta que as pessoas têm dúvidas e a resposta ajuda na construção da resposta das outras pessoas. Eu faço uma pergunta, você responde, por exemplo, a resposta pode estar aproximada, pode estar certa, pode estar mais ou menos, aí a gente complementa essa resposta para tirar dúvida também de outras pessoas, tá? Então, aproveitando a pausa, vou tomar um gole d'água. Então, eu falei que é importante ter um equilíbrio entre a ação das musculaturas de cada articulação. Quando não há esse equilíbrio, quando há um desequilíbrio de forças, aí acontece compensações do corpo. Como eu falei, ele sempre cria compensações para tentar manter o equilíbrio do corpo. Só que às vezes essas compensações não são as melhores possíveis. E uma compensação do ombro, ela pode gerar uma maior instabilidade do ombro. E isso vai deixar o nosso ombro mais suscetível a lesões. Começa com uma dorzinha, a dorzinha que não é tratada evolui para uma lesão. Então vamos lá, continuando. Eu falei um pouquinho sobre as escápulas, né? A escápula é super comum de ter problemas, embora eles não incomodem tanto. Outra articulação é a pelve. Como eu falei no exemplo da hiperlordose, a pelve está ligada na coluna. Alterou a posição da coluna lombar, altera consequentemente da pelve também. A pelve, ela pode estar, no caso da hiperlordose, ela pode estar inclinada para frente. Em outros problemas, ela pode estar inclinada para trás. Ela pode estar inclinada para algum dos lados. Ela pode estar rodada com um dos seus lados mais para frente e o outro lado mais para trás. E uma alteração que é mais difícil de acontecer é quando a pelve está torcida. Cada lado vai numa direção diferente. Então, todos esses problemas vão ter outras consequências e vão tornar as articulações que estão envolvidas mais suscetíveis à lesão. As principais articulações envolvidas com a pelve são a própria coluna e o quadril. A articulação do quadril, que é a articulação da perna, né? Que liga na perna. Outros lugares que são muito comuns de ter problema postural é o joelho, o famoso joelho valgo. É quando os joelhos se aproximam e formam meio que um X, né? E o joelho varo, que é o oposto, quando os joelhos se afastam. O joelho valgo é mais comum em mulheres, o joelho varo, quando o joelho se afasta, é mais comum em homens. Tem até bastante comum você ver os homens com os joelhos um pouquinho varos. E tem outra característica do joelho que também é o geno recurvado. O geno recurvado é quando o joelho está em hiperextensão. É como se ele tivesse o limite, em vez de ele parar no limite certo, ele passa além do movimento que ele deveria fazer. Quando a perna está estendida, ele passa um pouquinho além. Isso é o geno recurvado, tá? E os pés eles podem estar olhando meio como se fosse de frente, ele pode estar o pé plano, que é quando ele perde o arco plantar, e o pé cavo, que é quando ele aumenta o arco plantar. Essas alterações elas têm outras consequências para o corpo. Por exemplo, só um exemplo rápido, o pé cavo, o pé plano, também chamado de pé chato, como ele perde o arco plantar, a perna inteira dá uma desabada para dentro. E com isso a perna inteira roda para dentro para acompanhar o movimento do pé. E isso causa alteração no quadril, que pode causar alteração consequentemente na coluna. A gente chama isso de alterações ascendentes. Um probleminha começou no pé, ele é transmitido para cima de forma ascendente. Tá? Então, essa é um exemplo de consequências de alterações posturais, como o pé plano, o pé chato. Sobre essa parte postural, tem alguma dúvida? Uma dúvida tanto do que eu falei, como de qualquer outra questão postural? Se vocês quiserem aproveitar. No final também vai ficar aberto para fazer algumas perguntas, tá? Na hora que eu tiver terminado já o assunto, vai ficar livre para fazer mais perguntas. Então, mais um gole d'água, a boca seca. E vamos seguir agora. Eu falei primeiramente um pouco sobre a dor, depois eu falei sobre alterações posturais,
posturais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre dor e postura. Eu acredito que a essa altura aqui da live, algumas pessoas já tenham até percebido como que se dá essa relação entre dor e postura. Antes de continuar, eu vou contextualizar um pouquinho essa relação entre dor e postura. As pesquisas nessa área de dor e postura, investigando essa relação, elas começaram em 1928, é bem antigo, tá? O tratamento desses problemas na prática fisioterápica, ele começou nos anos 60 e depois os modelos de disfunção postural, eles foram começar a ser classificados e publicados na década de 70. É uma área muito grande e está em pleno crescimento. Não param de ser feitas pesquisas nessa área. Eu não sei se dá para falar milhares, mas tem centenas de estudos que mostram essa relação entre postura e dor. Que posturas erradas sustentadas podem levar a disfunções que podem causar dor e lesão. Tem centenas de estudos sobre isso. É um tema muito polêmico. Existem algumas áreas, tanto na área de fisioterapia como na área de educação física, que tentam falar que não tem essa relação. Pelo meu estudo, pelos cursos que eu já fiz, pelos artigos que eu já li, eu não tenho a menor dúvida de que há essa relação. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso agora, então. Então, existem duas formas de alterações posturais. As alterações congênitas, são chamadas congênitas ou estruturais. Você encontra essas duas formas de nomenclatura, que são alterações que você nasce com ela. Você nasceu com uma hipercifose torácica. Aí, nesse caso que você nasce com alteração, não tem muito o que fazer para reverter a alteração. Ela é uma alteração irreversível. Nesse caso, o treino ele serve mais para você evitar que ela progrida e que você desenvolva outros problemas em consequência disso. Então, por exemplo, uma escoliose. A pessoa nasceu com uma escoliose da coluna que não tem o que fazer, só se for esse caso cirúrgico. Quando a escoliose é muito grave, ela tem indicação cirúrgica. Escolioses leves têm uma classificação de acordo com o grau da escoliose. Escolioses leves não têm indicação cirúrgica. Mas a pessoa nasceu com escoliose, é irreversível. Se ela tiver hábitos posturais ruins durante a vida dela, ela pode adquirir outras alterações posturais e, ao mesmo tempo, ela também pode piorar a escoliose que ela já tem. Então, nesse sentido, o treino ele entra como preventivo. Você permitir que a escoliose não piore, que já seria uma grande coisa por si só, e, ao mesmo tempo, evitar que você desenvolva outros problemas posturais, que podem piorar o quadro geral. Tá? Aí, além dessas alterações chamadas de congênitas estruturais, a gente também tem as alterações chamadas de adquiridas ou funcionais. Então, como o próprio nome já diz, elas podem ser adquiridas. Você não nasceu com ela, mas você desenvolveu ela através de uma série de fatores. Alguns dos principais fatores que levam ao desenvolvimento de uma alteração postural são a má postura, desequilíbrios musculares, aquilo que eu estava falando, que o músculo, a articulação, os músculos que rodeiam essa articulação têm que estar equilibrados, então desequilíbrios podem levar a alterações posturais também. Obesidade, a obesidade é um fator muito forte de criar alterações posturais. A obesidade, o equilíbrio do nosso corpo ele é baseado no nosso centro de gravidade. A obesidade por si só ela consegue mudar o centro de gravidade, levando o corpo inteiro mais para frente. E com isso você tem que desenvolver outros mecanismos para melhorar a sua postura de novo. E aí o outro fator que pode levar a essas alterações é o sedentarismo. O sedentarismo sozinho, ele não pode ser colocado como uma causa, mas ele fornece um ambiente ideal para o desenvolvimento dessas alterações posturais. Por isso que ele entra nessa listinha também. Então, sobre essas alterações funcionais adquiridas, a boa notícia é que elas podem sim ser revertidas. O treinamento bem aplicado, ele traz excelentes resultados para você conseguir reverter uma alteração postural desse tipo. Uma forma de entender essas alterações que a gente adquire é você pensar nelas como uma adaptação postural que o seu corpo fez ao longo do tempo devido aos seus hábitos de vida. Então, da mesma forma que o corpo ele se adaptou devido aos seus hábitos, ele também pode reverter e se adaptar a uma nova postura melhor.
desde que você forneça para o corpo os estímulos certos. E esses estímulos eles passam tanto pelo treinamento como em não colocar o corpo nessas posturas que são prejudiciais. Então, essa melhor postura ela sempre deve ser buscada, pois ela leva a uma melhor ergonomia. O que é essa ergonomia? É se movimentar com conforto. É você conseguir ter qualidade de vida para fazer as suas atividades no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu lazer, sem sentir dor. Além disso, ela previne também lesões. Então, tem esse fator de prevenção que é muito importante também. Então, como eu falei antes, a má postura ela é um dos fatores que leva a alterações posturais e, consequentemente, as dores que a gente pode vir a sentir. Nem sempre uma postura vai causar dor, tá? A dor ela é um sintoma de que já tem um problema ali. Mas algumas alterações posturais elas não causam dor, pelo menos não no início, pelo menos não no curto prazo. Elas podem demorar anos para causar alguma dor e para causar alguma lesão. Mas se existe essa correlação entre a alteração postural causar dor e lesão, por que eu não vou tentar prevenir isso? Por que eu não vou tentar tratar isso sabendo que ela existe? Né? Essa que é a questão-chave da parte postural. O maior problema que a gente observa é que a gente passa muito tempo do nosso dia sentado e a gente não sabe sentar direito. Não que você precise ficar com a sua coluna extremamente bem posicionada o tempo inteiro, porque ficar numa postura boa também é cansativo. Mas uma das questões principais é que você tem que estar sempre mudando a sua postura. Se você fica muito tempo sentado, você não pode ficar muito tempo sentado na mesma posição. Você tem que estar sempre mudando a sua postura por uma outra postura que seja também confortável. Você está sentado ali, começou a cansar? Varia um pouquinho, encosta as costas. Cansou porque você precisa fazer alguma coisa também? Vai para frente, mas daí você vai para frente e mantém a postura reta. Reta que a gente diz é com principalmente a questão da lombar, né? A lombar ela tem que ter uma pequena curvinha. Na verdade, quando está reto já está errado. Mas a gente tem o hábito de falar, deixar a coluna reta, tá? Como a gente já fala isso há muito tempo, eu nem tento tirar esse hábito das pessoas. A gente fala isso, embora não esteja ao pé da letra 100% certo, serve como referência para a gente se endireitar novamente, tá? Então, quando a gente senta muito relaxado, a lombar ela arredonda, acontece uma flexão da coluna lombar, e aí lembra que eu falei mais anteriormente que a força da coluna ela depende dos músculos estabilizadores funcionarem como eles deveriam funcionar. Quando você está com a coluna flexionada e de forma relaxada, essa musculatura que devia fornecer suporte para a coluna, ela não consegue trabalhar. Ela está relaxada, ela não está fornecendo suporte para a coluna. Então, aquele movimento que está na coluna arredondada ali na cadeira, no sofá, está apoiado diretamente sobre os ossos da coluna. A musculatura não está fazendo a sua função de estabilizar, não está sustentando como deveria. Isso, um dia, não acontece nada. Agora, se você faz isso hoje, amanhã, várias e várias horas por dia, no decorrer de anos, assim, isso vai causar dores, vai causar alterações. Então, explicar um pouquinho como é que funciona o mecanismo de uma lesão, por exemplo, da coluna. Você ficou sentado ali com a coluna relaxada, a musculatura está toda relaxada, o peso está todo apoiado na coluna. Aquele apoio que está acontecendo nos discos, ele está causando microtraumas no disco intervertebral. O nosso disco intervertebral ele consegue se recuperar de alguns microtraumas. Ele tem essa capacidade, desde que você dê o tempo para ele conseguir se recuperar. Agora, quando você passa várias horas por dia causando esses microtraumas, daí você descansa, no dia seguinte você vai lá e começa tudo de novo, causando microtraumas. Com o tempo, esses microtraumas, que são pequenos traumas, eles passam a acumular e se tornam macrotraumas, se tornam traumas maiores. E os traumas maiores, eles vão ter consequências também maiores, até chegar no ponto de uma hérnia discal. A hérnia discal ela não aparece do dia para a noite, ela demorou anos para ser formada ali. Então, antes dela ser uma hérnia discal propriamente dita, ela passou por outros passos. Ela passou por um leve estresse no disco intervertebral, depois ela passou por uma protusão discal, que é quando começa a ter um abaulamento do disco para fora das vértebras, até que aquele disco não aguentou, rompeu, extravasa ali um conteúdo do disco, e aí passa a ser classificado como hérnia discal. Quando chega nesse caso, aí já é um pouco mais grave. Aí
exige um tratamento diferenciado, exige um acompanhamento médico mais de perto. Mas não é também o fim do mundo, tá? Existem milhares, milhões de pessoas que têm hérnia discal e têm uma vida com qualidade. Têm qualidade de vida porque fazem o treinamento adequado para você não depender só da coluna para sustentar. Você usa as musculaturas para fazer a sustentação da coluna. Então, esse assunto está relacionado com dores na lombar. Muitas das dores da lombar, não dá para dizer todas, muitas das dores da lombar são por causa de fraqueza dos músculos estabilizadores. E quem tem a dor aqui na lombar, ela provavelmente já tem algum grau de protusão, de abaulamento dos discos intervertebrais, que pode evoluir para uma hérnia de disco, como também pode regredir se você parar de dar aquele estímulo que está prejudicando e ao invés de dar o estímulo que está prejudicando, você fazer o fortalecimento da musculatura estabilizadora. Então, a pessoa ela pode estar no caminho para desenvolver uma hérnia, mas ela começou a sentir uma dorzinha, procurou acompanhamento, procurou o médico, procurou o fisioterapeuta, procurou o profissional de educação física, e a partir disso ela começou a mudar os hábitos dela. Passou a prestar mais atenção na postura, começou a fazer o fortalecimento das musculaturas estabilizadoras, parou de dar um estímulo para causar os microtraumas. Aí o que acontece? Nesse ponto, esse disco ele consegue até regenerar e voltar a ter saúde como ele tinha antes. Então, para vocês verem como é importante essa questão, essa dupla, né? Postura correta com músculos na sua capacidade ótima para realizar a estabilização da coluna. Então, alguns exemplos de posturas que prejudicam, alguns exemplos não, na verdade. Quais as posturas, em que momento do seu dia que a postura importa? Em que momento que a gente tem que prestar atenção? De forma simplificada, a resposta seria todos os momentos do nosso dia. Todos eles vão causar uma série de pequenos impactos na coluna. Então, se você passa muito tempo no trabalho em pé ou sentado, você pode ter de diferentes formas, né, essa sobrecarga aumentada na coluna. A questão é sempre a movimentação, você se movimentar, não ficar muito tempo parado na mesma posição. A gente não tem escolha com relação a passar tempo em pé ou passar tempo sentado, muitas vezes. Mas você tem escolha de como você passa o tempo sentado e como você passa o tempo em pé. É essas coisas que você pode mudar. Isso se chama também de ergonomia do trabalho. A gente sabe que existem profissões extremamente desconfortáveis. E essas profissões elas têm maior incidência de problemas na coluna. Uma delas é o dentista. O dentista ele passa muito tempo inclinado para frente na hora de trabalhar. E se ele não tiver cuidado com a postura dele, e se ele também não tiver a musculatura estabilizadora forte para ajudar na sustentação, a chance de ter problemas é muito maior. A chance de ter dores é muito maior. Então, cada profissão tem as suas peculiaridades. Então, cada caso tem que ser analisado para ver se a postura de trabalho está boa, se ela não está, o que pode ser feito para melhorar, pausas programadas para você se movimentar, pausas programadas para você se alongar. Tudo isso faz diferença. A postura que você fica nas suas horas de lazer, nas suas horas de descanso, se ela é muito largada ou não. Não é porque um dia você deitou lá no sofá todo largadão, às vezes até torcido, perna para um lado, braço para o outro. Não é porque você sentou assim, um dia que você vai ter um problema postural. Nas colunas não é tão frágil assim. Mas quando você faz isso muitas horas por dia, todo dia, aí você pode estar acelerando um processo, sim, de alteração postural. E também uma coisa que muitas vezes a gente pensa muito no trabalho, pensa muito no lazer da pessoa, mas a postura que ela treina também é muito importante. Tá? Não adianta nada você ter uma extrema preocupação com o seu dia a dia, chegar na academia e fazer o exercício de qualquer jeito, sem seguir a técnica que o professor está falando para seguir. Então, a postura de treino ela também é muito importante. Tá? O treino ele tem a função de melhorar a qualidade do movimento, né, de tornar as musculaturas mais fortes, mas ele também, se for mal aplicado, ele pode trazer consequências. Ele pode ajudar a desenvolver lesões também se ele for mal utilizado. Por isso que é sempre importante você treinar com o acompanhamento de um profissional de educação física.
Seja na sua academia, seja com o seu personal, o que for, sempre treinar com acompanhamento próximo, alguém que tenha prescrito o seu treino para você saber o que você está fazendo. Porque se ele prescreveu isso para você, é sinal de que é aquilo que você está precisando fazer naquele momento. Ele não está colocando coisas que você não deveria fazer. Seja a parte de musculação, seja a parte aeróbica, levar em conta também os esportes que a pessoa realiza. Tudo isso conta no contexto na hora de prescrever um treino dentro da sala de academia. Uma pausinha para beber uma água. Vamos lá, vamos continuar. Então, só para concluir um pouquinho essa parte da postura, uma postura ela tira o nosso corpo do alinhamento, né? Ela tira a máxima eficiência que a gente poderia ter do nosso corpo. E ao mesmo tempo ela coloca outras estruturas em risco de lesão. Como eu falei antes, a lesão não pode demorar para chegar, mas eventualmente, se a postura não for corrigida, se as musculaturas não forem fortalecidas, essa lesão vai chegar. Qual seria o primeiro passo aí para você conseguir melhorar um padrão postural, às vezes até reverter uma alteração postural que você desenvolveu? O primeiro passo de qualquer treinamento, de qualquer consulta, é sempre a avaliação. Então tem que ser feita uma avaliação para identificar quais são os problemas, quais são as alterações que precisam ter atenção, né? Nessa avaliação é vista principalmente a coluna, mas é visto também o posicionamento de escápula, o posicionamento da pelve, como é que está o joelho, como é que está o pé. Tudo isso passa por uma avaliação. É uma avaliação bem minuciosa. Também a gente tem que avaliar a funcionalidade dos músculos, se esses músculos que trabalham ali na articulação, em cada uma dessas articulações, se eles estão no tamanho ideal, se eles estão encurtados, se eles estão excessivamente alongados, se eles estão com a força boa, se eles estão com a força baixa. Tudo isso avaliado também, a gente chama de testes funcionais. E, ao mesmo tempo, a gente chama de anamnese comportamental, que é um questionário, uma entrevista, onde a gente vai verificar várias coisas, como o nível de atividade física, se ele está bom, se ele está fraco, se pode melhorar, se está excessivo, tem muita gente que treina de forma excessiva, hábitos de vida que podem ser prejudiciais, a profissão, se ela demanda muito da sua postura ou não, nível de estresse, nível de humor. O estresse, o humor, as emoções, elas também interferem na postura. Para muita gente é meio difícil de fazer essa ligação, de entender como que interfere, mas é uma coisa bem aceita na área de pesquisa científica, que o humor ele interfere, a emoção ela interfere na sua postura corporal. Sensações de fadiga, qualidade do sono. Quando o nosso corpo ele já está fadigado, no final do dia, no final do treino, a nossa postura muda. A gente não consegue manter uma postura igual no início do treino e no final do treino. São pequenas percepções que às vezes você nem repara, mas o profissional que está treinado para identificar essas coisas, ele consegue reparar pequenas mudanças aí na sua postura. Então, depois da avaliação, para ver todos esses fatores que eu exemplifiquei, é feito um diagnóstico e traçado um plano de como tentar reverter esse quadro. E atuar de todas as formas necessárias, tanto pelo treino, como melhorar da postura no dia a dia, às vezes melhora da qualidade de sono, às vezes tentar controlar melhor o estresse, tudo isso pode fazer diferença. E aí a gente prescreve o treino corretivo. Nesse treino corretivo vai ter muito provavelmente exercícios de alongamento e mobilidade para algumas articulações, que praticamente todo mundo tem algum problema de mobilidade em algumas determinadas articulações. Além dos exercícios de fortalecimento, de acordo com a alteração que foi encontrada. Então, esse treino vai ser extremamente individualizado. Tem exercícios que podem não ser recomendados para algumas alterações e tem outros exercícios que são recomendados para aquelas alterações. Então, o treino vai ser prescrito levando tudo isso em consideração. Então, chegando agora na parte final, para concluir, eu queria dizer que, embora a gente sempre busque essa melhora do padrão postural, que a gente deve buscar isso, porque isso traz mais qualidade de vida, a gente dificilmente vai atingir uma postura dita ideal, tá?
A gente simplesmente tenta criar um melhor ambiente para o corpo poder realizar suas funções. Mas essa coisa de postura ideal, ela fica um pouco no papel, tá? O, o papel do treino, e como eu falei antes, ele é para treinar, tornar o nosso corpo mais funcional e forte para que você possa realizar suas atividades de trabalho, suas atividades de lazer, suas atividades cotidianas aí de casa, por exemplo, sempre com qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? É não ter dor. Principalmente é isso. É você não se cansar excessivamente, é você não sentir dor depois que você realiza um determinado trabalho. Isso é a qualidade de vida que a gente busca. A estética, ela acaba entrando como consequência do trabalho que busca qualidade de vida, tá? Então, eu sempre falo isso para meus alunos. A estética, ela é uma consequência do trabalho bem feito. Só que o objetivo maior do trabalho bem feito é trazer a qualidade de vida para pessoas, seja na questão da postura, seja na questão de aptidão física, para não se cansar tão facilmente. E a nossa saúde, né, principalmente a saúde musculoesquelética, que está fortemente relacionada com as questões posturais, e a saúde cardiovascular, ela depende desse cuidado com a qualidade de vida. Ela depende da gente conseguir se movimentar com qualidade. Então, essa que seria uma frase bem pontual aqui desse assunto. Movimente-se com qualidade. Seja no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja no treino, seja nas horas de lazer. Você tem que estar prestando um pouquinho de atenção ao movimento que você está realizando. Então, agora para concluir, a gente vai abrir para algumas perguntas para quem tiver dúvida. E a gente também queria falar para quem tiver alguma dúvida, para quem tiver alguma alteração postural que queira uma opinião aí da gente, para procurar a Best Fit, para procurar aí a unidade aqui do centro da Best Fit, para mim procurar também. Para quem não sabe, o endereço aqui da Best Fit, ele fica na rua Professor Deolinda Silveira de Camargo, número 251, no centro de Itupeva. É bem fácil de achar, fica em frente ao ginásio de esportes de Itupeva, tá? E assim que terminar a live, depois que eu encerrar aqui a parte das perguntas, para quem quiser fazer, esse vídeo ele vai estar disponível para assistir de novo pelo IGTV no Instagram e no YouTube, também no canal da Best Fit Gym. Então, quem perdeu, quem assistiu só um pedaço, quem começou a assistir depois teve que sair, quem chegou na metade e quiser depois assistir a parte que está faltando, pode assistir também nesses canais que eu falei, no Instagram da Best Fit e no canal do YouTube da Best Fit. Então, agora está aberta a perguntas, quem tiver alguma dúvida, tanto pela apresentação em si, tanto pela aula em si, quanto dúvidas que você já tenha relacionadas a essa parte postural. Podem fazer qualquer pergunta aí que, na medida do possível, a gente tenta responder. Tem perguntas que são complexas demais para serem respondidas rapidamente assim, tá? Mas a gente vai tentar responder sim. Bom, tem uma pergunta aqui do Alexandre Carvalho. Quando eu passo muito tempo sentado, começa a doer a coluna e depois de um tempo a minha respiração fica péssima. Se tem alguma relação? Pode sim ter relação. A dor nas costas, né, que você sente, ela é mais comum de você sentir quando você está com uma postura muito tempo sentada, principalmente com uma postura ruim. Mas, como eu disse antes, qualquer postura pode causar dor se você fica muito tempo nela, tá? Mas essa relação com a respiração é porque muitos dos músculos posturais, muitos dos músculos que fazem a manutenção da nossa postura, eles também têm função respiratória. Então, alguns músculos, principalmente da região das costelas, o diafragma, o próprio diafragma, que é o músculo da respiração, ele também tem função postural. Então, eu teria que fazer uma investigação de como que estão os seus músculos aí, Alexandre. Se a gente consegue identificar alguma fraqueza, alguma coisa que pode estar relacionado aí à sua respiração e à sua postura quando você fica muito tempo sentado. Então, se você quiser passar aí na Best Fit outra hora para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, ver se a gente consegue achar alguma relação aí e, claro, né, tentar reverter isso.
Não estou vendo aqui nenhuma outra pergunta. Quem tiver mais alguma pergunta pode fazer aí, pessoal, que já já a gente vai cortar. Já já a gente vai encerrar aí a live. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui a live hoje. E fica esse convite, quem tiver alguma dúvida e quiser conversar pessoalmente aí com a gente, vem aí na Best Fit, vem na academia da Best Fit, procura alguns dos nossos professores aqui, ou pode me procurar também. Eu fico tanto na Best Fit como eu falei no início, na academia do Ibiarã 1, acho que eu não falei isso no início. E a gente vai tentar ajudar vocês aí com o que for necessário, tá? Valeu aí, pessoal. Bom dia a todos e até a próxima.